Oi gente, nós vamos agora resolver a questão 1.20 do Higler. Essa questão ela nos diz que as escoras elas estão acopladas por pinos em A, em B e em C. E ela nos pede para que a gente determine as cargas internas resultantes nas seções transversais que passam pelos pontos D, E e F. Então, o primeiro passo que a gente tem que fazer é desenhar o diagrama do corpo livre, que já está aqui prontinho, e colocar todas as forças que estão atuando nesse sistema. Depois nós vamos separar essas escoras para que a gente analise elas individualmente. E assim a gente vai encontrar as reações nos apoios, para saber os valores das forças que estão atuando no poste. Então, separadas essas escoras, nós vamos desenhar as forças, que nesse exemplo estão no plano bidimensional, ou seja, a gente vai analisar as forças nas coordenadas x e y em cada ponto. Então, vamos agora colocar forças de B, né? Aqui temos Bx, By. Vamos colocar as forças em A, AY e em AX. E aqui nós temos a força de 4 kN. Nós temos que ter cuidado para que a gente não coloque, não repita o 4 kN nas duas escoras. Então, nós vamos optar por colocar ela na segunda escora. Então, vamos colocar agora as forças na escora número 2. Temos aqui By. Vamos colocar o 4 newtons aqui agora. O Bx. Cx e Cy. Temos aqui os 4 kN. E para terminar o diagrama do corpo livre, nós vamos colocar agora as distâncias. Nós temos que aqui a metade é 1,2 metros. E aqui na vertical, nós temos que a metade é 0,9 metros. Da mesma forma, nós vamos desenhar para a escora número 2. Bom, nós vamos passar agora para a parte das continhas, em que a gente vai analisar os momentos que estão acontecendo na escora 1. E primeiramente a gente vai analisar o momento que está acontecendo em A, para que a gente encontre os valores das forças em B. E depois nós vamos pegar todos os valores dessa primeira escora para poder encontrar os valores da segunda escora. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer é adotar o sentido desse momento. E aqui nós vamos adotar que no sentido anti-horário ele vai ser positivo. Então nós temos que o somatório dos momentos em A vai ser igual a 0. Então, olhando aqui de novo o desenho, vamos dizer que o lápis é a escora. E a gente vai analisar no ponto A. Então, a gente vai fixar aqui no ponto A e vai pegar a primeira força, que é a de 4 newtons, 4 kN. Então, a gente tem que essa força ela está apontada aqui para baixo e ela vai realizar esse momento em relação ao ponto A. Então, ele está no sentido horário, então ele vai ser negativo. Então, a gente vai colocar aqui 4. E esse 4 ele está a uma distância de 1,2 metros do ponto A. Então, a gente vai colocar vezes 1,2 metros, né? Vamos analisar agora uma segunda força, que é a de Bx. Então, essa força de Bx, ela está provocando esse momento em relação ao ponto A, que está no sentido anti-horário. Então, a gente tem que vai ser positivo Bx. E Bx, ele está a uma distância de 0,9 metros do ponto A. Então, vezes 0,9. E a última força que nós temos aqui para analisar é a By. A By ela está apontada para baixo e também vai realizar um momento no sentido anti-horário, que vai ser positivo. Então, By vezes está a uma distância de 1,2 de A. Tudo isso aqui vai ser igual a 0. E aqui nós temos duas incógnitas, então a gente também não vai poder fazer mais nada aqui. Então, vamos analisar outro momento em outro ponto. Bem, nós vamos analisar agora essa segunda escora e vamos fazer o momento no ponto C. Por quê? Porque nós também vamos ficar com incógnitas nessa nossa nova equação analisando C. Porque aí a gente vai poder fazer uma relação com essa primeira equação e descobrir quais são os valores de B. Então, quando a gente analisa esse desenho e fixa no ponto C, a gente vai pegar
essa força de 4 kN e ver qual é o momento que está sendo provocado, né? Qual é o sentido do momento. Então, a gente tem que essa força de 4 kN vai provocar esse momento aqui, que está no sentido horário. Então, ele vai ser negativo. E aqui nós também vamos ter que adotar o sentido, né, do momento. No sentido anti-horário, ele também vai ser positivo. E nós temos que o somatório dos momentos em C, né, no ponto C, que é o que a gente está analisando, é igual a zero. Então, como a gente já viu, vamos colocar o 4 aqui, vezes a distância agora, que é de 1,2 em relação ao ponto C. Vamos analisar agora a segunda força. Vamos colocar aqui a escora, fixar no ponto C. E vamos analisar o 4 kN, que é a força que está na outra extremidade, né? Essa força, ela vai realizar esse momento em relação ao ponto C, que é no sentido anti-horário, então vai ser positivo. E que também está a uma distância de 1,2 do ponto C. Vamos analisar agora a força BX, vamos fixar no ponto C. Essa força BX, ela vai realizar esse momento em relação ao ponto C, no sentido anti-horário, então também vai ser positivo. Temos que BX vezes a distância, que é de 0,9 metros. E agora nós temos a última força a ser analisada, que é BY. Fixando no ponto C, BY vai realizar esse momento, que está no sentido horário, então ele é negativo, BY vezes a distância, que é 1,2 em relação ao ponto C. E tudo isso aqui vai ser igual a zero. Bem, e analisando essa equação, o que é que a gente percebe? Que nós temos o 4 vezes 1,2 repetido, só que com sinais opostos. Então, o que é que a gente pode fazer? Anular. E agora, a gente vai querer que toda essa equação ela fique em função de BX. Então, a gente vai fazer o seguinte, vai repetir o BX vezes 0,9 e vai passar o restante para o outro lado. Só que a gente passa positivo, né? Então, nós temos que BY vezes 1,2. O segundo passo, a gente vai querer isolar o BX. Então, a gente coloca BX igual a BY vezes 1,2 e esse 0,9 que está multiplicando vai passar dividindo. Então, aqui a gente chegou a uma relação que encontrou BX e a gente vai poder pegar esse valor de BX e substituir nessa nossa primeira equação. Bem, então voltando para essa nossa primeira equação, nós temos que menos 4 vezes 1,2 vai ser menos 4,8, né? Mas nós vamos pegar o valor que nós encontramos de BX e substituir aqui, né? Então, BX é igual a BY vezes 1,2 dividido por 0,9. Tudo isso aqui entre parênteses, porque vai multiplicar por 0,9. Mais BY vezes 1,2. Tudo isso igual a 0. Então, o que é que nós temos aqui? Temos dois 0,9, né? Um que está multiplicando e outro que está dividindo. Então, a gente pode cortar. E em seguida, a gente vai pegar o menos 4,8, mais, nós temos aqui 2BY, né? Tá faltando um Y aqui. Então, nós vamos ter 2,4 BY. Tudo isso igual a zero. E aí, em seguida, né, a gente vai isolar o BY, vai colocar igual a 4,8 e esse 2,4 que está multiplicando vai passar dividindo. Então, a gente vai ter que BY é igual a 2, essa divisão, o resultado é 2 kN. Bem, então o que é que nós vamos fazer agora? Nós encontramos o valor de BY e nós vamos substituir esse valor encontrado nessa relaçãozinha aqui. Então, nós temos que BX é igual a BY, que é 2, vezes 1,2 sobre 0,9. Então, o valor de BX, fazendo essa conta, 2 vezes 1,2 é 2,4 dividido por 0,9 vai dar aproximadamente 2,667 kN. Bem, pessoal, encontrados os nossos valores de BY e de BX,
nós vamos agora substituí-los no nosso diagrama, que vai ficar mais ou menos assim. Então aqui nós vamos fazer o somatório das forças tanto em x como o somatório das forças em y, para que a gente descubra os valores de A e os valores de C. Então, para a escora 1, a gente vai ter que o somatório das forças em x é igual a zero. E a gente vai adotar esse sentido aqui como positivo. Então, analisando todas as forças que estão na coordenada x, nós temos o AX, que é positivo porque ele está apontando para cá, e nós temos o 2,667, que está ao contrário do sentido que a gente adotou como positivo. Então, vai ficar menos 2,667, igual a zero. Então, a gente vai ter que o AX é igual a 2,667 kN. E agora nós vamos fazer o somatório das forças em y igual a zero. E nós vamos adotar que para cima, as forças que estão para cima, serão positivas. Então, nós temos o AY, que nesse caso vai ser positivo. Nós temos o 2 kN, que vai ser negativo, porque está apontando para baixo. E nós também temos o 4 kN, que também vai ser negativo. Tudo isso igual a zero. Então, a gente vai ter que AY é igual a 6 kN. Bem, para a escora 2, nós fizemos a 1 e agora vamos fazer a 2. Nós também vamos adotar o sentido para a esquerda como positivo. Então, nós temos que o somatório das forças em x, no ponto C, é igual a zero. Então, a gente vai pegar que aqui é positivo. Que Cx vai ser menos Cx mais 2,667, que é essa força aqui, é igual a zero, porque essas são as únicas forças que nós temos. Então, Cx vai ser igual a 2,667 kN. Vamos agora fazer o somatório das forças em y e vamos adotar para cima como positivo. Então, o somatório das forças em y é igual a zero. Então, aqui nós vamos ter o 4 kN para baixo, então vai ser menos 4, mais o CY, que é o que nós queremos descobrir, mais 2 kN. Tudo isso igual a zero. Então, nós vamos ter que o CY é igual a 6 kN. Bem, gente, com esses valores aqui encontrados de AX, AY, CX e CY, nós agora vamos finalmente poder selecionar nos pontos D, no ponto E e no ponto F. Agora, o próximo passo é desenhar o diagrama dessas seções. Então, feito isto, nós vamos adicionar os valores que nós encontramos anteriormente em A e em C. Então, nós encontramos AX, que é 2,667 kN, e encontramos a Y, que é 6 kN. Vamos repetir esses valores aqui. E encontramos também os valores de C. Cx equivale também a 2,667 kN. E CY também equivale a 6 kN. E agora nós vamos analisar, em primeiro lugar, a seção do ponto D. Então, o primeiro passo é desenhar as cargas internas que surgem nesses pontos. Então, nós vamos ter a força normal se originando perpendicular à seção. Nós vamos ter a força cortante, que vai estar paralela à seção, e nós também vamos ter o momento. Então, o próximo passo é encontrar os valores dessa força. E nós vamos começar fazendo o somatório das forças em x, sendo igual a zero. E nós vamos adotar esse sentido aqui como sendo positivo. Então, a única força que a gente tem atuando na coordenada x é a força cortante. Então, nós vamos ter que a força cortante no ponto D vai ser igual a zero. Em seguida, a gente vai fazer o somatório das forças em y, sendo igual a zero. E nós vamos adotar para cima como sendo positivo.
A única força que nós vamos ter atuando na coordenada y é a força normal. Então, a normal em D, ela vai ser igual a zero. E o momento, o somatório, né, dos momentos também vai ser igual a zero. E nós vamos adotar esse sentido como sendo positivo. Como nós não temos nenhuma outras forças, né, atuando aqui nessa seção, então o momento, ele também vai ser igual a zero. O momento em D. Então, nós temos todos esses valores aqui, né, em quilonewtons. Encontrados os valores em D, nós vamos passar agora para a seção no ponto E. E vamos adicionar as forças, né, internas. Nós temos a força normal, a força cortante, também vamos ter um momento. E agora nós vamos fazer o somatório dessas forças, né? Então, o somatório das forças em X é igual a zero e nós também vamos adotar para a direita com um sentido positivo. Então, aqui a gente vai ter a força cortante em E menos 2,667 kN, menos porque ele está no sentido oposto do que a gente adotou como positivo. Isso tudo igual a zero. Então, vamos ter que a força cortante é igual a 2,667 kN. Vamos fazer agora o somatório das forças em Y. Tudo isso igual a zero. E vamos adotar para cima, né, como sendo positivo. Então, nós temos aqui a força normal em E mais os 6 kN. Isso aqui igual a zero. Então, a gente vai ter que a normal em E é igual a menos 6 kN. Bem, aqui deu negativo, então quer dizer que no diagrama a gente adotou como sentido contrário, né? E agora nós vamos calcular o momento. Então, o somatório dos momentos em E, né, vai ser igual a zero. E nós vamos adotar para cá como sendo positivo. Então, nós temos o momento em E menos 2,667, que é a força que nós temos, né? Então, nós adotamos negativo porque essa força vai gerar um sentido anti-horário nesse ponto, né? Então, vai ficar negativo. E aqui nós temos uma distância do ponto E até o ponto A de 0,9 metros. Então, nós vamos pegar essa força e multiplicar pela distância, que é 0,9. E tudo isso igual a zero. Nós não vamos colocar a força normal para calcular o momento, porque essa força normal ela está na linha de ação. Então, ela não entra nos cálculos. Então, a gente vai ter que o cálculo do momento em E é igual a 2,4 kN metro. Bem, gente, encontramos os valores na seção 1, na seção 2 e agora vamos encontrar na seção 3. E o primeiro passo é desenhar as forças internas, né? Vamos adotar agora a normal para baixo, a força cortante, né? E nós também vamos ter o momento. Então, vamos começar fazendo o somatório das forças em X, sendo igual a zero. E o sentido que a gente vai adotar é para a direita como sendo positivo. Então, a gente vai ter a força cortante, né, em F, mais 2,667, que é essa força aqui, que está para a direita também, e vamos colocar o mesmo valor, só que como ele está para a esquerda, negativo. E tudo isso igual a zero. Então, nós vamos ter que a força cortante em F é igual a zero, porque esses valores aqui, eles vão se anular, né? Vamos analisar agora o somatório das forças em Y, sendo igual a zero. E nós vamos adotar para baixo como sendo positivo. Então, nós vamos ter a força normal em F. Como ela está direcionada para baixo, ela vai ser positiva. E os 6 kN, tanto no ponto C como no ponto A, eles vão ser negativos. Tudo isso igual a zero. Então, a gente vai ter que a força normal em F é igual a 12 kN. A distância de F até C é 0,9. E também já vamos colocar essa segunda distância
que é 1,8. Então, galera, encontrados esses valores, falta apenas nós calcularmos o momento no ponto F. Então, a gente vai ter que, vou colocar aqui por uma questão de espaço, o somatório dos momentos em F é igual a zero. A gente vai adotar esse sentido aqui como sendo positivo. Então, a gente vai ter MF mais 2,667 vezes 0,9, né? Essa força aqui, a distância é 0,9, como a gente já havia colocado. E menos 2,667, que é essa segunda força aqui, vezes 0,9 mais 1,8 é 2,7. Tudo isso igual a zero. Então, a gente vai ter que o momento em F, realizando todas essas operações aqui, vai ser igual a 4,8 kN/metro. Então, assim nós encerramos a questão. É isto, beijos!